Você está pronto para uma mudança real na sua vida? Não uma transformação superficial, mas uma renovação profunda que começa no coração e se reflete em todas as áreas da sua existência. Neste vídeo, vamos explorar 10 passos poderosos que podem transformar sua vida, guiando você em direção a uma jornada de fé, propósito e renovação espiritual. Prepare-se para dar o primeiro passo rumo à vida que Deus planejou para você. A transformação pessoal é um tema central na fé cristã. A palavra de Deus oferece orientações claras sobre como alcançar essa transformação por meio da fé, obediência e relacionamento íntimo com Deus. Este guia apresenta 10 passos fundamentados na palavra de Deus para ajudar você a transformar sua vida de maneira significativa e duradoura. Primeiro ponto: reconheça sua necessidade de Deus. Em João 15:5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O primeiro passo para a salvação é responder à atração do amor de Cristo. Quando a luz do céu brilha na alma, não é porque o homem o tenha buscado, mas porque Deus o procurou. Jesus nos ensina que Ele é a fonte da vida verdadeira. Assim como os ramos dependem da videira para viver e frutificar, nós dependemos dele para ter vida espiritual e produzir frutos que glorificam a Deus. Permanecer em Cristo significa cultivar um relacionamento constante com Ele por meio da oração, meditação na palavra e obediência aos seus mandamentos. E sem Jesus, nada podemos fazer. Segundo ponto: arrependa-se de seus pecados. Atos 3:21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento nasce da consciência do pecado. Quando o Espírito Santo nos convence, percebemos o quanto precisamos da graça de Deus. Arrepender-se é reconhecer: eu tentei por mim mesmo, mas falhei. Preciso de ti, Senhor. Quando nos voltamos a Deus de coração quebrantado, Ele nos perdoa e nos restaura. O resultado é refrigério, paz, leveza e nova vida. Arrependimento inclui também afastamento do pecado. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos o quão maléfico é. Terceiro ponto: aceite Jesus como seu Salvador. Em João 1:10-2 lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aceitar Jesus como Salvador é mais do que uma decisão emocional. É um encontro transformador com a graça de Deus. Ele não nos pede perfeição, mas um coração disposto a crer, confiar e seguir. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos dar vida abundante e nos reconciliar com o Pai. Quando o aceitamos, deixamos de ser apenas criaturas de Deus para nos tornarmos filhos amados, com acesso à sua presença, paz e promessa de vida eterna. Aceitar Jesus é dizer: eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que não posso me salvar. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é ela mesma um dom, de que alguns têm uma medida maior que outros. E ainda mais Jesus em Apocalipse salienta: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar. Quarto ponto: estude a Bíblia regularmente. 2 Timóteo 3:16-17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vivemos em um mundo cheio de vozes, opiniões e distrações. No meio disso tudo, Deus nos deixou sua palavra como bússola para a alma. Estudar a Bíblia não é apenas uma prática religiosa. É o meio pelo qual ouvimos a voz do Pai.
somos fortalecidos espiritualmente e aprendemos a viver conforme sua vontade. Estudai a palavra de Deus com o coração humilde e compreenderão seu poder transformador. Livro de Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia é alimento para a alma. Mateus 4:4. Sem ela, nos tornamos fracos espiritualmente. Estudar a palavra regularmente renova a mente. Romanos 12:2. Fortalece a fé, Romanos 10:17, e nos dá sabedoria para as decisões da vida. Quando lemos com atenção e coração aberto, o Espírito Santo nos guia, corrige, consola e inspira. O salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Faça uma oração humilde antes de ler, pedindo ao Espírito Santo que fale com você. Anote o que Deus te mostrar. Viva aquilo que aprender. Quinto ponto. Ore diariamente. 1 Tessalonicenses 5:17 instrui: Orai sem cessar. A oração é mais do que palavras lançadas ao céu. É o coração se abrindo ao Pai. É intimidade com Deus. Orar é respirar espiritualmente. Sem oração, a fé se torna fraca, o espírito se esfria e o coração se distancia de Deus. A oração nos alinha com o céu. Jesus, o Filho de Deus, tinha uma vida de oração. Se ele orava constantemente, quanto mais nós devemos. A oração nos fortalece nas lutas, nos dá direção, acalma a alma e aproxima nosso coração do Senhor. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus e convidamos o céu a agir em nossas situações. A oração é a abertura do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário para tornar conhecido a Deus o que somos, mas a fim de nos habilitar a recebê-lo. Sexto ponto. Viva em obediência aos mandamentos de Deus. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos de Deus não é um fardo, mas uma demonstração de amor e confiança. Cada ordem divina é um caminho de vida, proteção e bênção. Viver em obediência é dizer a Deus: eu confio em ti mais do que nos meus próprios caminhos. A verdadeira obediência é o serviço do amor. É um fruto da fé. A justiça de Cristo revela-se no caráter e evidenciada por boas obras. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sétimo ponto. Confie em Deus em todas as circunstâncias. Provérbios 3, 5-6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A vida nem sempre segue o que planejamos. Há momentos de alegria e também de lágrimas, tempos de clareza e tempos de silêncio. Em todas as estações, Deus continua sendo fiel. Confiar em Deus é decidir descansar nele, mesmo quando não vemos a solução. Confiar em Deus é se render, é dizer: Senhor, não entendo tudo, mas confio que tu sabes o que é melhor para mim. Quando confiamos, tiramos o peso dos ombros e colocamos nas mãos de aquele que tudo vê e tudo pode. Muitas vezes, Deus usa os momentos difíceis para nos ensinar a depender mais dele. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Devemos confiar inteiramente em Deus e estar sempre prontos para obedecer ao seu chamado. Em vez de murmurar, ore. Em vez de tentar controlar, entregue. Oitavo ponto. Participe sempre na igreja. Hebreus 10:25 incentiva:
consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus nunca nos chamou para vivermos a fé sozinhos. A igreja é uma família espiritual, um corpo onde cada membro tem seu valor. A comunhão com outros crentes fortalece a fé e promove o crescimento espiritual. Na igreja, somos edificados pela palavra, pelo louvor e pela companhia dos irmãos. É na comunhão que encontramos apoio na dor, celebração na vitória e crescimento espiritual contínuo. O inimigo sempre tenta isolar, mas o Espírito Santo nos convida à unidade e perseverança no corpo de Cristo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Nono ponto. Sirva aos outros com amor. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O maior exemplo de serviço foi o próprio Jesus. Ele, sendo rei, lavou os pés dos discípulos. Servir uns aos outros é um chamado para todo cristão. É a forma visível de expressarmos o amor de Deus em nós. Servir é um privilégio. A verdadeira grandeza é medida pelo serviço. Servir é o maior privilégio dado ao homem. Gálatas 5:13 diz: pelo amor sirvam uns aos outros. E em João 13:14-15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Servir não é uma tarefa menor, é um privilégio de quem foi transformado por Cristo. Quando servimos, imitamos Jesus e quebramos o egoísmo natural do coração humano. O serviço traz cura, unidade e testemunho ao mundo. Muitas vezes, o que para nós é pequeno, para alguém é resposta de oração. 10º ponto. Mantenha a esperança na volta de Jesus. Vivemos dias difíceis, mas não sem esperança. A maior promessa do nosso Salvador ainda está por se cumprir. Ele voltará. E essa verdade precisa acender em nós uma chama viva de esperança, santidade e expectativa. Não fomos chamados para viver apenas para este mundo, mas para esperar com alegria o retorno do nosso Rei. Jesus nos prometeu em João 14:3, dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança deve nos manter firmes, mesmo diante das lutas e incertezas. Quem espera pelo Senhor vive em santidade, com os olhos no céu e o coração pronto. Essa esperança consola os que sofrem, anima os que se cansam e lembra: não é o fim, é só o começo. Porque ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10:37. A volta de Jesus é certa. Ele prometeu, e sua palavra nunca falha. Essa é a palavra que Deus reservou para nós no dia de hoje. Portanto, vamos fazer uma breve oração. Feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que me ensina a te amar, te obedecer e confiar em ti em todas as circunstâncias. Ajuda-me a viver em arrependimento, a aceitar diariamente a salvação em Jesus e a buscar intimidade contigo através da oração e do estudo da Bíblia. Que eu tenha comunhão com meus irmãos, sirva com alegria e nunca perca a esperança na volta gloriosa do teu Filho. Sustenta minha fé, guia meus passos e molda meu coração segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.